E nesse domingo o Bitcoin cai um pouco, as altcoins também caem, mas a gente segue com sinais de alta aí do ponto de vista gráfico. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise de eventos macroeconômicos. Tivemos alguns eventos e notícias importantes nesse domingo. É isso mesmo, tá? No domingo tivemos eventos macroeconômicos. Também vou falar dos eventos macroeconômicos que podem acontecer durante a semana, impactar o mercado de criptomoedas. Também vou atualizar a análise de sentimento, comentar a análise das principais criptomoedas, mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperion no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário, também deixar aí, não deixar de seguir a Aperion no Instagram e no TikTok, tá? E bora lá falar da situação do Bitcoin. Bem, vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin. O que eu estou vendo aqui? Eu não consigo ver padrões gráficos indicando queda, tá? Não, mas o Bitcoin está caindo hoje, né? Essa queda de 1%, menos de 2%, pessoal, uma queda relativamente pequena, tá? E segundo, tá? Final de semana é normal o mercado fazer uns movimentos assim, nada a ver mesmo. É durante a semana que a gente costuma ter movimentos mais definitivos aí para os ativos, né? No geral, para as criptomoedas não é muito diferente. E galera, quando eu vou aqui para o gráfico do Bitcoin, tá? Gráfico diário, que eu consigo ver ele rompendo ali para cima uma possível cunha descendente, que seria um padrão altista aqui nesse contexto, tá? Aliás, estou até desenhando mal aqui, tá? Mas a gente consegue ver aí, desenhar várias cunhas descendentes aí que o Bitcoin poderia estar rompendo nesse momento, né? A gente consegue desenhar uma aqui, tá? Eu não estou desenhando bem, tá? Eu não sei o que está acontecendo aqui, eu estou clicando nas coisas aqui e eu não estou conseguindo manejar bem essa ferramenta aqui hoje da TradingView, tá? Mas no geral, várias pessoas estão vendo isso daqui, tá? O Bitcoin pode estar rompendo uma cunha descendente, que é um padrão de continuação da tendência de alta. Tivemos uma tendência de alta aí desde janeiro de 2024, que o Bitcoin engatou uma tendência de alta. Ele pode estar fazendo aí uma cunha descendente, rompendo ela para cima, com alvo ali na região dos 80 e poucos mil dólares, tá? Só que particularmente, eu não gostaria de montar uma posição tão confiante que vai nos 84, 85 mil dólares por enquanto, porque a gente tem uma região de resistência ali no meio do caminho, tá? Que é o topo histórico, né? A gente vê que aquela região ali dos 72, 73, 74 mil dólares é uma região aí que tem segurado, tá? O Bitcoin não conseguiu passar dela nos últimos meses, então vamos colocar ali o topo histórico, tá? Eu iria mais pelo que a gente vê no gráfico de 4 horas aqui, né? No gráfico de 4 horas do Bitcoin, eu consigo ver um padrão conhecido no mercado como ombro, cabeça, ombro invertido. Então, um padrão que normalmente indica a reversão, né, de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Quando a gente olha aqui, a gente consegue desenhar perfeitamente um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Que é um padrão aí bem tradicional da análise gráfica, né? E a gente vê aqui o seguinte, não é só o padrão gráfico que está aqui, tá? A gente vê aqui que o volume de negociação, ele está crescendo ao longo do padrão. Essa é uma característica aqui do ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Você ter um aumento de volume à medida que o mercado vai andando, tá? No último ombro, no ombro direito aqui, a gente está com mais volume, né? Se a gente desenhar aqui mais corretamente, a gente vê que o volume mesmo assim ele subiu, tá? Então a gente está tendo um aumento de volume aí do mercado, o que pode validar ainda, dar mais confiabilidade para esse padrão, tá? E se a gente fizer uma projeção aqui desse ombro, cabeça, ombro invertido para cima, né, para ver até onde o mercado pode ir após esse rompimento, o alvo está lá na região do topo histórico, tá? A gente vê alvo ali na região dos 74 mil dólares, está um pouco acima do topo histórico que a gente tem para o Bitcoin, né, que foi ali nos 73.700 aproximadamente. Mas isso aí seria um sinal de que o Bitcoin poderia voltar ao topo histórico nos próximos dias. E a gente tem que lembrar o seguinte, pessoal, Bitcoin ele não é uma ilha isolada do mundo, tá? O Bitcoin ele é impactado diretamente pelos outros mercados, principalmente pelo mercado americano, que é de onde vem a maior parte da liquidez. E o mercado americano, meus amigos, está na máxima histórica, tá? Ele está no maior valor de toda a sua série histórica. Se a gente voltar lá desde 1870, quando esse mercado começou, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó, que esse mercado é extremamente antigo, tá? Esse índice 500, médio valor de mercado das 500 maiores empresas, ele pode ser obtido aqui desde 1870, tá? Então, olha aqui, ele está no maior valor histórico desde o início, tá? Então, o mercado americano está bombando,
tá? Os investidores lá estão confiantes de que o Fed irá começar a cortar juros em setembro. E por falar em Fed, meus amigos, hoje, nesse domingo, tivemos um discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o famoso Jerome Powell, que eu não estava conseguindo encontrar informações de onde seria esse discurso dele, aparecia apenas no calendário macroeconômico, tá? E foi um discurso dele ali na formatura de alunos da Universidade de Georgetown, lá nos Estados Unidos, tá? Acredito que seja lá, né? E eu acho que em Washington, não sei, tá? Mas enfim, o que acontece é que nesse discurso não tivemos coisas aí muito relevantes. Ele falou ali sobre a experiência dele, parece que parentes dele já estudaram na universidade, mas ele não falou de política monetária, que é o mais importante, e isso aí acaba fazendo com que esse discurso dele de hoje não seja relevante para o mercado, para os mercados como um todo, tá? Geralmente, discursos relevantes são aqueles em que ele fala alguma coisa ligada ali à inflação, à economia dos Estados Unidos e principalmente as perspectivas de próximos movimentos da taxa de juros. Ele não falou nada disso, foi um discurso ali mais direcionado aos alunos mesmo, não foi um discurso direcionado ao mercado. Então, para mim, esse evento aqui, ele acabou não impactando, tá? Se eu soubesse que era um evento de formatura, eu já tinha ficado até menos, como que eu posso dizer, menos preocupado ou menos curioso para ver o que ele iria falar, tá? Mas no geral aí é isso que tivemos, tá? Hoje tivemos uma notícia aí que na minha visão pode ser mais complicada e vocês devem acompanhar o desenvolvimento dela, que foi a notícia de que um helicóptero com o presidente do Irã sofreu um acidente voando em uma região que estava com o clima bem ruim para voar, né? Só que, galera, é complicado, tá? Na fronteira ali do Azerbaijão com o Irã, muita gente está falando, nossa, será que isso aí vai dar alguma coisa? Não sabemos, tá? Porque até então, as notícias que se tem até agora, até as próprias agências iranianas falaram em acidente, tá? Então, não tem aquele risco de ser, ou pelo menos não falaram ainda algo em ser uma sabotagem, alguma coisa que envolve Israel, os Estados Unidos. Então, por enquanto, está tranquilo, tá? Muita gente às vezes fica assustada com isso. E notícias que envolvem Irã, principalmente o Irã e Israel, que envolve alguma coisa, Estados Unidos e Irã, vocês devem sempre ficarem atentos, tá? Porque dependendo do que acontece, se a gente tem uma notícia ali falando que alguém do Irã o Irã pode entrar em conflito com Israel, com os Estados Unidos ou coisa do tipo, isso assusta os mercados. Por enquanto não, tá? Não, até então as notícias que saíram foi indicando que é um acidente mesmo, mas se sair durante a semana alguma coisa falando que é uma sabotagem ou coisa do tipo, fiquem atentos, porque isso pode impactar o mercado, porque o Irã pode resolver retalhar de alguma forma e a gente nunca sabe o que vai ser feito, tá? Então, bastante atenção aí durante a semana no desenrolar disso, dessas investigações, do que autoridades, principalmente do Irã, podem falar a respeito disso, tá? Como eu disse, se sair aí que é um acidente, beleza, é triste, né? É alguém aí perdendo a vida, coisa do tipo, mas do ponto de vista de mercado não impacta muito. Agora, se sair uma notícia falando que alguém fez isso e o Irã pode resolver se vingar, aí complica bastante, tá? Porque o preço do petróleo pode subir, aí sobe a perspectiva de inflação, sobe a perspectiva de o Fed não cortar os juros e os mercados caem, se acontece alguma coisa desse tipo, tá? Tá, e não, então você está dizendo que o mercado vai cair? Não, eu só estou dizendo para ficar atento se vai sair alguma notícia indicando que isso é sabotagem ou não, tá? Porque é isso que vai definir o que vai acontecer com o mercado e como essa notícia vai impactar os mercados. E em termos de dados macroeconômicos, pessoal, nesse domingo a gente já teve esse discurso do Jerome Powell que não deu em nada. Amanhã, acho que não tem eventos relevantes, tem as falas aí de alguns dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e tal, mas nada de muito relevante, tá? Essa semana a gente vai começar a ter eventos mais relevantes ali na quarta-feira, venda de casas usadas dos Estados Unidos relativo ao mês de abril, né? Atas da reunião do FONC, que são alguns documentos ali onde o Fed detalha ali o porquê as decisões foram tomadas na última reunião, tá? Então não traz muita coisa assim de nova, né? Geralmente eles justificam ali por que eles falaram e por que eles fizeram o que fizeram ali, decidiram na última reunião, tá? Quinta-feira, meus amigos, quinta-feira é o dia que a gente tem mais dados macroeconômicos nessa semana, tá? A gente vai ter ali pedidos iniciais de seguro-desemprego, PMI do setor industrial de maio lá dos Estados Unidos, PMI do setor de serviços de maio lá nos Estados Unidos, tá? Então, é o dado mais relevante da semana, na minha visão, e venda de casas novas, tá? No geral, essa não é uma semana cheia de dados macroeconômicos, então, na minha visão,
do ponto de vista macro, pode ser uma semana um pouco mais parada, tá? Talvez na quinta-feira a gente tenha alguma agitação, mas tirando quinta-feira, só se algum desses dirigentes do Fed que discursam aí durante a semana falar algo que o mercado não espera, tá? Mas no geral, sempre tem alguns dirigentes que são mais, eu quero que corta, eu quero que sobe, eu quero que mantém, eu não acho que não deve cortar juros esse ano. Então sempre tem os extremos, tá? Então não é porque um ou outro falou uma coisa que aquilo vai acontecer, depende da votação de vários. E o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, geralmente representa melhor o que o todo ali do Fed está pensando, tá? Então, para a semana é isso, semana meio parada aí do ponto de vista macro e do ponto de vista da análise de sentimento, a gente tem algo que colabora com o que a gente tem ali na análise gráfica, né? A análise gráfica do Bitcoin está sem padrões indicando queda por enquanto, mas tem padrões indicando alta, tá? E aqui na análise de sentimento, estamos com o Long Short Ratio, que é um indicador que mede ali proporcionalmente, em teoria, quantas pessoas a gente teria comprada para cada pessoa vendida, né? E ele está em 0,97, o que significa que temos mais pessoas, pelo menos dentro da Binance Futures, apostando na queda do que na alta, tá? Ele está bem perto de 1, então ele está quase neutro, mas ainda assim a gente tem mais pessoas apostando na queda. Geralmente, quando a gente tem mais pessoas apostando na queda, o mercado tende a fazer movimentos para cima, subir para liquidar essas pessoas que estão apostando na queda, tá? Então, muita atenção, porque a análise gráfica e a análise de sentimento estão indicando aí, no caso do TRDR aqui, alta, tá? E a gente também tem os indicadores de sentimento da Highblock, o famoso Liquidation Rich Map de 7 dias, que na minha visão é um dos que mostra mais detalhadamente o que está acontecendo, tá? E quando a gente olha aqui o Liquidation Rich Map de 7 dias, tem liquidez para todo lado, né? Mas a gente tem que selecionar bem aqui onde está a liquidez que pode ser relevante, tá? Se a gente olhar aqui, o ponto em que, em tese, a gente tem mais liquidez para o Bitcoin é lá na região dos $60.500, tá? Só que assim, o que vai fazer o Bitcoin lá nos $60.500? Só se acontecer alguma notícia inesperada, que poderia ser algo vindo do Irã ou do Oriente Médio, coisa do tipo, nessa semana, tá? Ou, sei lá, alguma outra coisa muito relevante aí para o mercado de criptomoedas ou para os outros mercados. Mas, no geral, tá bem longe, o mercado já subiu bastante aí, já fez vários movimentos de alta depois que essa liquidez começou a se formar na região dos $60 mil, tá? Então eu não estou tão crente de que o Bitcoin pode ir ali nos $60 mil, 60.500 tão facilmente. Já acima, quando a gente olha ali na região dos 68.800, tá começando a acumular liquidez, tá? Isso quer dizer que o pessoal está abrindo posições shorts aí nos últimos dias. Essas pessoas estão ficando presas ali, tá? Estão apostando na queda, alavancadas, e o mercado segue alto aí, correndo risco de liquidar essas pessoas, tá? Então, se o Bitcoin der mais uma subida ali, for até os 68.800, ele vai liquidar uma galera, tá? Então, eu vejo um risco maior dele buscar aquela liquidez ali de 68.800 do que aqui de baixo, porque está bem longe, tá? E também temos que olhar aqui, pessoal, a situação das altcoins, tá? Indo aqui para o gráfico da Ethereum, né, que é a principal aí do mercado depois do Bitcoin, a gente tem aquela mesma situação nos últimos dias, tá? Ethereum subindo um pouquinho aí nos últimos dias, aqui estava no gráfico mensal, né? Não precisa de tanto. A Ethereum tá ali com aquele cenário, o gráfico dela aponta a bandeira de baixa com alvo lá nos $2.500, mas é difícil aqui a gente apostar nos $2.500 quando o Bitcoin está subindo nos últimos dias, tá? É difícil a gente ter uma queda tão forte assim para Ethereum nesse cenário, mas no geral não temos nada de novo aqui no gráfico da Ethereum. A gente segue com aquele gráfico ainda com a bandeira de baixa não invalidada, apontando os $2.500. A Ethereum vai lá? Eu acho que ela vai se a gente tivesse alguma queda aí para o Bitcoin, alguma coisa do tipo, tá? Que não é impossível acontecer, mas por enquanto o mercado dá mais sinais de que pode subir do que de que pode cair, tá? A gente tem que ir monitorando aí ao longo da semana. Tem que atualizar também, pessoal, a Solana, tá? A Solana, opa, entrei no gráfico certo aqui, entrei. Agora sim no gráfico certo, Solana rompeu um fundo duplo para cima aí nos últimos dias, o alvo está na região dos $200, tá? Então na minha visão a Solana pode subir. Hoje ela está caindo um pouco, né? O Bitcoin está caindo, está tudo corrigindo um pouco, mas é dia de domingo, tá? Não estamos durante a semana, então não dá para dizer que acabou toda a alta porque o Bitcoin caiu 1% no domingo, né? Mas no geral, a Solana está ali com alvo nos $200, tá? Pode acontecer dela fazer um recuo aqui, afinal ela subiu aí por
4 dias seguidos de forma forte, tá? Então ela poderia recuar, talvez retestar a região dos 160 dólares, que agora é um suporte, era uma resistência, virou suporte, mas isso aí seria uma oportunidade para pegar esse movimento ali e tentar pegar os 200 dólares, tá? A outra criptomoeda aí que estava com o gráfico legal nos últimos dias, mas já não está tanto, é a BNB, tá? A BNB parece estar fazendo um triângulo ascendente, com alvo lá na região dos 800 e poucos dólares, mas precisa romper ali os 640 para dar ignição para esse movimento. Tá? Enquanto não romper, esse padrão não é confirmado. E também temos que olhar a situação aqui da NEAR, né, que é uma das moedas aí que estava com o gráfico legal nos últimos dias, tá? Ainda não dá para dizer que ela rompeu, pessoal. Ela precisa passar acima daquele último topo ali, tá? Mas se ela conseguir passar, o alvo dela parece interessante, né? Ela pode dobrar de valor aí, tá? Então, é uma das moedas que está com o gráfico legal, tá? Outra criptomoeda aí que também estava com o gráfico legal que eu comentei nos últimos dias é a Chainlink, né? Chainlink rompeu um topo duplo para cima e mesmo com o mercado caindo hoje, ela está subindo, tá? Então, para mim, a Chainlink tem grande chance de alcançar ali a região dos 19 dólares, que é o alvo aqui desse... Não topo duplo, tá, gente? Toda hora eu falo errado. É fundo duplo, tá? Então, Chainlink aí com gráfico interessante. Temos que falar aqui também da Polkadot, que é uma moeda importante para o mercado de criptomoedas. Ela está ali entre uma região de resistência nos 7,50 e um suporte nos 6 dólares. Tá? Tem que romper para algum dos lados aqui para a gente saber exatamente para onde ela vai. Enquanto ela não fizer isso, fica difícil, tá? Outra moeda aí, pessoal, que um inscrito aqui do canal comentou, né, que é extremamente importante, eu não falo, tá? Ela é a principal moeda aí de privacidade no mercado, que é a Monero, pessoal. A Monero, ela, deixa eu ver aqui se eu acho o gráfico dela na Binance, né? Deixa eu ver onde que eu acho o gráfico dela aqui. XMR, né? XMR, USDT, vamos ver aqui. Parece que ela já não está mais sendo negociada na Binance, né? A Monero, pessoal, o gráfico dela tá sem nenhum padrão muito fácil aí de identificar, tá? Se a gente for aqui no diário, forçando, a gente pode desenhar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Mas ele tá bem torto aqui, né? Ele tá muito torto, tá? E se a gente considerar aqui que rompeu, tá? Eu não tô muito confiante nesse ombro, cabeça, ombro aqui não, tá? Ele tá muito torto, o volume não tá confirmando, tá? Não sei, tá? Não... Infelizmente, eu acho que no gráfico da Monero aqui não dá para ver um padrão muito claro para a gente fazer uma projeção, tá? Se considerar esse ombro, cabeça, ombro aqui, né, que algumas pessoas podem considerar, tem alguns traders que operam com esse tipo de ombro, esse tipo de figura, às vezes muito torta, muito diferente, né? O alvo seria nos 156 dólares, tá? Mas não sei, tá? Não tá bonito esse gráfico aqui não. Tá um gráfico muito lateral, o gráfico quando ele tá assim, acaba enganando muito, acaba fazendo muitas armadilhas, tá? Outra moeda aí que a gente tem que atualizar rapidamente é a ADA Cardano, pessoal. A ADA Cardano caindo um pouco hoje, né? A ADA Cardano sem padrões gráficos relevantes, tá? Ela parece ter iniciado um fundo duplo nos últimos dias ali, com alvo ali na região de aproximadamente 52 centavos de dólar, tá? E agora parece estar fazendo aí o pullback, tá? Mas eu não sei, tá? A Cardano não é uma moeda que está com um gráfico muito bonito na minha visão, não. O gráfico dela, no geral, tá um gráfico mais de queda do que de alta, tá? Ao contrário da BNB, ao contrário da NIAR, ao contrário de outras criptomoedas, o gráfico da Cardano está bem ruinzinho, tá? Outra criptomoeda que está com gráfico pior ainda do que a Cardano é a Matic. A Matic está com gráfico bem indeciso, né? A Cardano ainda parecia estar formando um fundo duplo, enquanto a Matic nem isso, né? Está mais fraca do que o Bitcoin hoje. Bitcoin caindo 1% e a Matic já está caindo aí mais de 3%, tá? Na minha visão, a Matic tem que decidir, pessoal. Ela precisa ou romper para baixo a região dos 64, 65 centavos de dólar, ou romper para cima a região ali dos 77, tá? Enquanto ela não romper isso aqui, ela tá indecisa, não dá para saber exatamente para onde ela vai, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma moeda. XRP, vamos ver se a XRP formou algum padrão gráfico aí nos últimos dias. Vamos ver aqui. XRP tá na mesma também, tá? Tá com um gráfico bem indeciso, ela precisa ou romper a resistência ali da região dos 57 centavos ou a região dos 50 para baixo, tá? Para formar algum padrão. Por enquanto não aconteceu nada, ela também segue indecisa. Eu acho que essas moedas estão aguardando o Bitcoin ir para algum lado para elas irem, tá? No geral, pessoal, é isso. Vamos ter uma semana aí com poucos eventos macroeconômicos. Bitcoin caindo hoje, nesse domingo, que não quer dizer que ele não sobe mais, tá?
e vamos acompanhando, vou mantendo vocês atualizados aqui através do canal. Não deixem de se inscrever, ativar o sininho, porque quase todos os dias eu estou mandando. Tá lá no canal do Telegram também, eu mando aí novidades. Desejo a todos um excelente final de domingo, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!